Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática, estudando agora o sólido pirâmide e tronco de pirâmide da geometria espacial. Resumidamente, hoje nós vamos definir as pirâmides, vamos classificá-las, vamos estudar áreas, como área da base, área lateral e área total da pirâmide, vamos estudar o volume da pirâmide, vamos definir também troncos de pirâmide e calcular áreas e volume desses troncos. Para definir uma pirâmide, nós vamos considerar um plano alfa, vamos considerar um ponto V que não pertence a esse plano alfa, o qual chamaremos de vértice da pirâmide. Vamos considerar ainda um polígono convexo R contido no plano alfa. E vamos definir a pirâmide como sendo a reunião de todos os segmentos de reta, com uma extremidade no polígono convexo R e a outra extremidade no ponto V. Na ilustração, você pode perceber o plano alfa, o polígono R contido no plano alfa e um ponto V de fora desse plano alfa. Todos os segmentos de reta que têm início no polígono convexo R e fim no ponto V formam um sólido que nós chamamos de pirâmide. Eu desenhei aqui uma pirâmide torta, que nós chamamos de pirâmide oblíqua, para vocês perceberem que a altura da pirâmide é a distância do vértice até o plano que contém o polígono convexo. Tudo bem? Agora vamos a alguns elementos da pirâmide para definirmos a sua classificação. Em uma pirâmide nós destacamos apenas uma base, que é o polígono convexo contido naquele plano alfa, que era o polígono R. Nós destacamos faces laterais, que são triângulos que revestem a parte lateral da pirâmide. Nós temos a aresta da base, que são todos os lados do polígono convexo da base. A aresta lateral, que são todos os lados dos triângulos que revestem a lateral da pirâmide. Todavia, não são os lados que contêm a aresta da base. São só os segmentos de reta que saem do polígono R até o vértice V. E destacamos a altura, como eu mencionei no slide anterior, que é a distância do vértice V até o plano que contém o polígono da base. Ok? Bom, para classificar a pirâmide é bem simples. Nós classificamos ela pelo número de elementos, pelo número de arestas que contém a base. Por exemplo, se a base for um polígono de 3 lados, nós chamamos de pirâmide triangular. Se a base for um polígono de 4 lados, nós chamamos de pirâmide quadrangular. E assim sucessivamente. É o mesmo que a classificação que nós demos para os prismas. Depende do número de arestas que contém o polígono da base. Ok? Destacamos nesses slides aqui todos os elementos que nós mencionamos no slide anterior. O polígono, que nós chamamos de base, tudo bem? Os lados do polígono da base, que chamamos de aresta da base. Os triângulos que revestem a lateral, nós chamamos de face lateral. Os segmentos que saem do polígono convexo até o vértice V, nós chamamos de aresta da base. E a altura, que é a distância do vértice da pirâmide até o polígono que contém a base. Bom, como eu disse, para classificar as pirâmides depende do número de elementos da base. Base triangular, pirâmide triangular. Base quadrangular, pirâmide quadrangular. E mais ainda, se o polígono da base for um polígono regular, ou seja, aquele polígono que tem todos os lados iguais, nós chamamos essas pirâmides de pirâmide regular, triangular ou quadrangular, pentagonal e assim sucessivamente. Seguem alguns exemplos de pirâmides que nós destacamos. Pirâmide triangular regular, cuja base é um triângulo equilátero. Pirâmide quadrangular regular, cuja base é um quadrado. Pirâmide pentagonal regular, cuja base é um pentágono, e assim sucessivamente. Bom, elementos importantes que nós precisamos mencionar de uma pirâmide regular. O apótema da base, que é a distância do centro do polígono da base até qualquer um de seus lados. O apótema da pirâmide, que é a altura dos triângulos das faces laterais. E aqui o nosso desenho desses elementos importantes apenas para pirâmides regulares. Então eu dei um exemplo de pirâmide regular quadrangular, cuja base é um quadrado. Nós destacamos o apótema da base, que é a distância do centro a qualquer um dos lados, e o apótema da pirâmide,
que é a altura de todos os triângulos das faces laterais. É importante destacar que, em pirâmides regulares, as laterais são triângulos iguais, todas. Então, por exemplo, na pirâmide quadrangular regular, que é essa da ilustração, todos os triângulos da face lateral são congruentes. Então, em todas as pirâmides regulares, é importante destacar o apótema da base e o apótema da pirâmide. E o interessante, com o apótema da base, o apótema da pirâmide e a altura da pirâmide, nós podemos destacar um teorema de Pitágoras, onde o apótema da pirâmide, sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo, o apótema da base e a altura da pirâmide, os catetos desse triângulo retângulo. Em toda pirâmide regular, vale essa relação do teorema de Pitágoras. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Nós vamos usar isso em alguns exemplos. Vamos agora ver como se calcula algumas áreas da pirâmide. Bom, a área da base, você calcula a área do polígono formado pela base. Se a base for um triângulo, você calcula a área do triângulo. Se a base for um quadrado, você calcula a área do quadrado. A área lateral é a soma das áreas dos triângulos que revestem a superfície lateral. E a área total é a soma da área da base com a área lateral. Vamos agora ver as relações para cada uma dessas áreas. Bom, a área da base é a área do polígono da base. Não existe uma relação única para o cálculo da área dela. Precisa saber qual é a base, se é um quadrado, um triângulo, um pentágono, para a gente calcular a área. A área lateral agora, nós vamos destacar duas. Quando a pirâmide é regular e quando a pirâmide não é regular. Se for regular, é só você calcular a área de todos os triângulos que revestem a lateral. Temos que lembrar que, numa pirâmide regular, todos os triângulos da área da face lateral são congruentes. Como você já sabe, a área de um triângulo se calcula base vezes altura dividido por 2. É fácil você perceber que a base do triângulo da face lateral da pirâmide coincide com a aresta da base. A altura do triângulo da face lateral coincide com a apótema da pirâmide. Então, a aresta da base vezes a apótema da pirâmide dividido por 2 corresponde à área de um triângulo da face lateral. É claro que se a pirâmide for de base triangular, eu terei 3 triângulos na lateral. Então, basta multiplicar a área de um triângulo por 3. Se a base da pirâmide for um quadrado, então eu terei 4 triângulos congruentes na face lateral. Então, basta eu calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4. Então, a área lateral vai ser assim: n vezes a aresta da base vezes a apótema da pirâmide dividido por 2, onde n é o número de arestas que contém a base. Nós definimos isso para os prismas também, então é fácil memorizar. Agora, se a pirâmide não for regular, ou seja, os triângulos que revestem a lateral não são todos iguais, então eu tenho que calcular a área de cada um desses triângulos e somar. E a área total da pirâmide vai ser a soma da área da base com a área lateral. Ok? Lembre-se agora que a pirâmide tem apenas uma base e uma área lateral. Basta você somar as duas que temos a área total. Já o volume, nós vamos definir a partir do prisma. Você lembra como que era um prisma, né? Por exemplo, eu estou dando um prisma aqui de base triangular. A partir de um prisma, eu posso fazer um recorte e ter 3 pirâmides. Tudo bem? Então, é fácil perceber que uma pirâmide é exatamente 1/3 do volume do prisma. Tudo bem? Já sabemos que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então, a área de uma pirâmide que veio desse prisma é 1/3 do volume do prisma. Eu vou deixar omitido a demonstração do volume, mas para quem se interessar, basta me buscar no fórum de discussões que eu mando a demonstração. Ok? Então, definimos uma relação única para o volume de uma pirâmide. É 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, 1/3 do volume do prisma. Vamos então a alguns exemplos
para a gente ilustrar e entender melhor o cálculo de áreas e volume de uma pirâmide. A aresta da base e a altura de uma pirâmide reta de base quadrada medem 6 metros e 4 metros, respectivamente. Calcule a área total e o volume dessa pirâmide. Está aí o esboço da minha pirâmide. Uma pirâmide reta, ok? Não é oblíqua, como eu dei na definição. A altura da pirâmide, 4 metros. A aresta da base da pirâmide, 6 metros. E eu já desenhei, como é uma pirâmide irregular, esse triângulo retângulo que mostra claramente o apótema da pirâmide e o apótema da base, certo? Eu vou precisar calcular o apótema da pirâmide para eu calcular a área lateral, tudo bem? É preciso calcular o apótema da base para depois calcular o apótema da pirâmide. Como a base é um quadrado de lado 6, o apótema da base tem medida 3, tudo bem? Então vamos à resolução. Como a base é um quadrado de lado 6 metros, então a área dessa base é 36 metros quadrados. Tudo bem? Vou precisar para a área total. O apótema da base, bom, é um quadrado, o apótema é o lado do quadrado dividido por 2, então o apótema da base, 3 metros. Calculando o apótema da pirâmide pelo teorema de Pitágoras que vimos na definição, nós chegamos que ele vale 5 metros. Então eu já tenho a área da base, 36 metros quadrados, já tenho o apótema da pirâmide para calcular a área lateral, que é a nossa próxima resolução. Bom, é fácil perceber que a base da pirâmide é um quadrado, ou seja, tem 4 lados. Então eu tenho n igual a 4 triângulos. E base tendo lado igual a 6 metros. Ou seja, a base do triângulo da face lateral tem 6 metros. E a altura do triângulo, que é o apótema da pirâmide, tem 5 metros. Então nós temos 4 triângulos de base 6 metros e altura 5 metros. Jogando na relação da área lateral, nós temos que é n vezes a aresta da base vezes a apótema da pirâmide dividido por 2. A base do triângulo da face lateral é a aresta da base, a altura do triângulo da face da lateral é o apótema da pirâmide, e quando eu divido por 2 eu tenho a área de um triângulo. Quando eu multiplico por 4, que são 4 triângulos ali, eu tenho a área lateral. Substituindo os devidos valores, eu chego que a área lateral dessa pirâmide mede 60 metros quadrados. E a área total, basta apenas a gente somar a área da base com a área lateral, dando um total de 96 metros quadrados. Já o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base da pirâmide mede 36. A altura da pirâmide foi dada do enunciado, que é 4. Então, o volume dessa pirâmide é igual a 48 metros cúbicos. Refaça o exemplo para você se convencer dos resultados. Memorize as relações de área lateral, área total e volume. Lembre-se que a área da base depende do polígono que é formado a base. Nosso segundo exemplo, considere um cubo representado na figura a seguir e calcule o volume da pirâmide que tem vértice C e base EFG. Bom, eu tenho o cubo, ele tem aresta 6 centímetros, são todas as arestas do cubo são iguais, e eu quero agora fazer um recorte nesse cubo, construindo uma pirâmide que tem vértice C e base os pontos E, F, G. Fiz o meu recorte no cubo. Então, a pirâmide de vértice C e base E, F, G é a pirâmide que eu quero calcular o volume. É fácil de perceber que essa pirâmide não é regular. Porém, é fácil de calcular a área da base, pois o polígono da base se trata de um triângulo retângulo de cateto 6, 6 e hipotenusa D. Bom, eu já tenho todas as informações para calcular o meu volume da pirâmide. Perceba que a base é um triângulo retângulo de catetos medindo 6 centímetros. Você já sabe que num triângulo retângulo a área se calcula
multiplicando os catetos dividido por 2. Então, a base dessa pirâmide é igual a 18 centímetros quadrados. Bom, o volume, basta eu multiplicar a área da base pela altura. A área da base é a área daquele triângulo retângulo, que eu já calculei, 18 centímetros quadrados de área. A altura da pirâmide mede 6 centímetros, que coincide com a aresta do cubo. Então, o volume dessa pirâmide é igual a 36 centímetros cúbicos. A altura da pirâmide. Vamos agora definir os troncos de pirâmides, ok? Bom, seja uma pirâmide de vértice V e a altura que chamaremos H1, e alfa o plano que contém a sua base. Seja beta agora um outro plano, paralelo ao plano alfa, que secciona a pirâmide acima que nós definimos a uma distância H2 do vértice. Então eu tenho a pirâmide, que nós definimos desde lá do início, a altura dela como sendo H1, a distância do vértice até o plano rosa, que contém a base. Aí eu pego um plano beta, esse em azul, e secciono a pirâmide a uma altura H2 do vértice. Aí eu vou descartar essa pirâmide menor e ficar apenas com esse sólido gerado aqui, que nós definimos como tronco de pirâmide. Então, o tronco da pirâmide é a exclusão da pirâmide menor, seccionada pelo plano beta, ficando apenas com o sólido da parte de baixo. Tudo bem? Vamos agora a alguns elementos e classificações dos troncos de pirâmides, ok? É importante destacar que as pirâmides geradas a partir da secção, a pirâmide original com a pirâmide menor, elas são semelhantes entre si, tudo bem? O sólido formado pela secção da pirâmide grande, nós chamamos tronco de pirâmide, a altura dele H maiúsculo, possui bases semelhantes, não congruentes. Possui uma base embaixo, que nós chamamos de base maior, uma base em cima, que nós chamamos de base menor, e as faces laterais serão agora trapézios. Além disso, se o tronco da pirâmide for regular, os trapézios da face lateral serão todos isósceles, bem simples de trabalhar. Importante destacar aqui que nós vamos trabalhar apenas com troncos de pirâmides regulares, ok? Vamos agora à planificação de um tronco de pirâmide. Eu peguei um tronco de pirâmide de base quadrangular e um tronco regular, ok? Então segue aqui a base maior do tronco da pirâmide, a base menor do tronco da pirâmide, são figuras semelhantes, quadrados semelhantes, e a face lateral do tronco, que são trapézios isósceles. Então vai ficar simples trabalhar com um tronco de pirâmide. Eu vou ter que calcular a área dessa base maior, vou ter que calcular a área dessa base menor e a área desses trapézios, que são todos congruentes quando o tronco é regular. Ok? Bom, diante da planificação do tronco de pirâmides, vamos destacar a aresta da base menor, que eu vou chamar de ABM, M minúsculo, ok? A aresta da base maior, que eu vou chamar de ABM, M maiúsculo. Essas arestas são os lados do polígono da base menor e da base maior. A aresta lateral do tronco, que são os lados oblíquos do trapézio da face lateral. O apótema do tronco, que é a altura dos trapézios da face lateral. E a altura do tronco, que pode ser calculado fazendo a diferença da altura da pirâmide maior pela altura da pirâmide menor, que é o H1 menos o H2, que nós destacamos lá na definição de tronco, ok? Na maioria das vezes a altura do tronco vai estar bem definida. Nós destacamos a área da base menor, que é a área da base do polígono superior do tronco, a área da base maior, que é a área do polígono da base inferior do tronco, e a área lateral, quando o tronco é regular e quando o tronco não é regular. Quando o tronco é regular, você vai calcular a área de um trapézio e multiplicar pelo número de trapézios que tem a face lateral. Lembre-se que o número de trapézios que tem a face lateral coincide com o número de arestas da base do tronco. Então, se o tronco da pirâmide for um quadrado, então eu terei 4 trapézios. Se a base for um pentágono, então eu terei 5 trapézios. E assim sucessivamente. Então nós temos uma relação única para o cálculo da área lateral do tronco.
em n vezes. Como as faces laterais são trapézios, lembra que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base menor do trapézio coincide com a aresta da base maior. A base menor do trapézio coincide com a aresta da base do polígono menor. A altura coincide com o apótema do tronco, dividido por 2. Ok? Então, base maior, aresta da base maior do polígono. Base menor, a aresta da base menor do polígono. A altura do tronco, como sendo o apótema do tronco, dividido por 2. Então está aqui a relação da área lateral do tronco de uma pirâmide. Agora, quando o tronco não for regular, eu preciso calcular a área de cada um dos trapézios da face lateral e somar. A área total, tem que destacar ainda coisas importantes antes da área total. A razão entre as arestas da base e arestas laterais da pirâmide é igual a K. Como eu disse no início, as pirâmides formadas pela secção do plano beta para gerar o tronco são pirâmides semelhantes. Então, se eu pegar a razão entre a aresta da base maior com a aresta da base menor dessas pirâmides, eu vou ter uma razão de semelhança K. O mesmo serve para as arestas laterais. Se eu pegar as arestas laterais da pirâmide maior, dividir pelas respectivas arestas laterais da pirâmide menor, eu tenho a mesma razão de semelhança. Okay? Isso veio da ideia de semelhança de triângulos. Consequentemente, se eu fizer a razão entre as áreas das bases dessa pirâmide, eu vou ter K ao quadrado. Então, se eu dividir a área da base da pirâmide maior pela área da base da pirâmide menor, eu tenho essa razão de semelhança ao quadrado. O mesmo acontece para o volume. Se eu dividir o volume da pirâmide maior pelo volume da pirâmide menor, eu tenho essa razão de semelhança elevado ao cubo. Okay? Duas relações importantes que nós podemos utilizar em alguns exemplos. Dividir as áreas das bases, ok? Isso vai dar K ao quadrado. Dividir o volume das pirâmides, eu vou ter K ao cubo. A área total de um tronco de pirâmide é só você somar as áreas das respectivas bases, da base maior e da base menor, e somar com a área lateral. E o volume da pirâmide, nós teremos duas relações. Ele pode ser obtido a partir da diferença do volume da pirâmide maior pelo volume da pirâmide menor, ou então por essa relação aqui, a altura do tronco dividido por 3, multiplicado pela área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base maior. Ok? Eu vou deixar também omitido como se demonstra essas relações para o volume, mas quem se interessar pode me buscar no fórum de discussões que eu apresento a demonstração. Ok? Então, qualquer uma dessas relações aí, nós podemos calcular área e volume do tronco da pirâmide. Vamos a alguns exemplos para ilustrar. Secciona-se uma pirâmide triangular de 24 metros quadrados de base e 10 metros de altura por um plano paralelo à base, distante 2,5 metros do vértice. Calcule a área da secção e o volume do tronco da pirâmide obtido. Então, eu tenho uma pirâmide de base triangular, ele tem 24 metros quadrados de base, ou seja, a área da base da pirâmide grandona tem 24 metros quadrados. A altura da pirâmide é igual a 10 metros. Eu seccionei a pirâmide a uma distância 2,5 metros do vértice, ou seja, do vértice até o plano de secção tem altura 2,5. E eu quero que você calcule a área dessa secção, que é a área da base menor do tronco, e o volume do tronco obtido. Tudo bem? Observe que quando eu fiz a diferença da altura da pirâmide grande pela altura da pirâmide pequena, eu já tenho a altura do tronco, está aqui, 7,5, destacado na figura. Para calcular a área aqui da secção, eu vou usar aquela relação que eu descrevi no slide anterior. Você sabe que se eu dividir a área da base maior pela área da base menor, eu tenho uma constante de semelhança, ok? Uma razão de semelhança elevado ao quadrado. Tudo bem? Bom, então vamos lá.
Você sabe que a área da base maior é 24 metros quadrados. A altura da pirâmide maior é 10 metros. E a altura da pirâmide menor é 2,5. Bom, se eu dividir a altura da pirâmide maior pela altura da pirâmide menor, eu tenho a razão de semelhança, certo? E essa razão de semelhança vai ser aquele K que eu vou elevar ao quadrado. Então, observe. Para encontrar a área da secção, que é a área da base menor do tronco, basta eu fazer, olha, dividir a área da base maior pela área da base menor. A área da base menor coincide com a área da secção. Isso vai ser igual a K ao quadrado. Como eu calculo esse K? Bom, ou eu divido a aresta da base maior pela aresta da base menor, ou eu divido a aresta lateral da pirâmide maior pela aresta lateral da pirâmide menor, ou eu divido a altura da pirâmide maior pela altura da pirâmide menor, que é o que eu fiz. Bom, então agora, eu sei a área da base maior, que é 24 metros quadrados, eu sei a altura da pirâmide maior, que é 10 metros, sei a altura da pirâmide menor, que é 2,5 metros, então vai ficar fácil de calcular a área da secção. Bom, feito as devidas contas, você vai chegar que a área daquela secção, que é a área da base menor do tronco, vale 1,5 metros quadrados. Tudo bem? Bom, agora para calcular a altura do tronco, já estava destacado na figura, só deixei aqui para ficar mais visual. A altura do tronco é igual à altura da pirâmide maior menos a altura da pirâmide menor, que é igual a 7,5. E eu vou usar todos esses dados que eu encontrei para calcular o volume do tronco por essa relação. A altura dividido por 3 é igual à área da base menor, que é a área da secção, mais raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior, mais a área da base maior. Substituindo os devidos valores e fazendo as devidas contas, eu chego que o volume do tronco é 78,75 metros cúbicos. Refaça o exemplo para você se convencer desses resultados aí. Existem algumas relações grandes, mas que não são difíceis de aplicá-las, ok? Bom, vamos a um outro exemplo. O tronco de uma pirâmide de base quadrada tem arestas das bases medindo 4 centímetros e 12 centímetros, e a altura desse tronco mede 3 centímetros. Então eu quero que você calcule a área lateral, a área total, o volume e a aresta lateral do tronco. Está aí o tronco da pirâmide. De base quadrada, a aresta da base menor mede 4, a aresta da base maior mede 12, a altura do tronco mede 3. E agora eu vou calcular a área lateral, a área total, o volume e a aresta lateral do tronco. Bom, para eu calcular a área lateral, eu preciso da base do trapézio que eu tenho, que é 12. A outra base menor do trapézio que eu tenho, que é 4. E a altura do trapézio, que eu não tenho, que é o apótema do tronco. Então eu vou precisar calcular. Observe que eu fiz um desenho aqui, um outro trapézio importante, destacando o apótema da base maior, o apótema da base menor, junto com a altura do tronco e o apótema do tronco. Tudo bem? Bom, é fácil destacar aqui algumas medidas. O apótema da base maior mede 6, porque o quadrado tem lado 12. O apótema da base menor mede 2, porque o lado desse quadrado mede 4. Bom, então eu vou extrair essa figura em azul aqui, no próximo slide, para você perceber. Aqui, ó, o apótema da base menor, que mede 2, o apótema da base maior, que mede 6, a altura do tronco da pirâmide, que mede 3, e eu vou fazer uma construção geométrica para calcular o apótema do tronco, que é a altura do meu trapézio, que é representado aqui pelo segmento MN. Tudo bem? Bom, como o apótema da base menor mede 2, eu projetei esse segmento aqui. Tudo bem? Então, como o apótema da base menor mede 2 e o apótema da base maior mede 6, então esse triângulo retângulo aqui tem cateto medindo 4, o outro cateto medindo 3, e eu vou usar o teorema de Pitágoras para calcular o apótema do tronco representado pelo segmento MN. Ok? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho mn ao quadrado é igual a mq ao quadrado mais qn ao quadrado.
Substituindo os devidos valores, eu chego que o meu MN, que é o apótema do tronco, a altura, o apótema do tronco, a altura do trapézio da lateral tem medida 5 centímetros. Agora eu estou pronto para calcular a área lateral do item A. Tudo bem? Olha aí a face lateral como é representada. A base menor 4, a base maior 12 e a altura do trapézio, que é o apótema do tronco, medindo 5, calculado no slide anterior. Ok? A área lateral é dada por essa relação, que você já conhece. Substituindo os valores, eu chego, saiu um igual aqui L, desculpem o errinho aqui, tá? A área lateral é igual a esse cálculo, tudo bem? Então nos dá que a área lateral é igual a 160 centímetros quadrados. Respondido o item A. Já o item B, eu vou calcular a área total do tronco. Bom, a área total é igual à área da base maior do tronco, mais a área lateral do tronco, mais a área da base menor do tronco. Você observou pela figura ali no enunciado que as bases são quadrados, né? A área da base maior é a área de um quadrado de lado 12. A área da base menor é a área de um quadrado de lado 4. Bom, então quadrado é lado ao quadrado, o outro quadrado lado ao quadrado, mais a área lateral, ok? Então isso me dá uma área total de 320 centímetros quadrados. Já o volume do tronco, dado por essa relação, que você já conhece também, vou substituir todos os dados, porque eu tenho já a altura do tronco, a área da base menor e a área da base maior, e fazendo os devidos cálculos, eu chego que o volume do tronco é igual a 208 centímetros cúbicos. Agora, para eu calcular a aresta lateral do tronco, vou voltar lá no slide que contém a figura, observe que a aresta lateral são os lados oblíquos do trapézio da lateral, ou seja, os segmentos que unem os vértices do polígono da base maior com os vértices do polígono da base menor, que são esses aqui, ó, o CG, o DI, o EJ, o AF, tudo bem? Então agora eu vou calcular a medida de todos esses segmentos aí, que são as arestas laterais do tronco, ok? Bom, eu já sei que a face lateral é dada por um trapézio de base menor 4, de base maior 12 e de altura 5. Então, para eu encontrar o CG ou o DI, que tem a mesma medida, basta eu apenas projetar aqui a base maior sobre a base menor. Como o tronco é regular, então os trapézios são todos isósceles, então fica bem simples de fazer essas divisões aqui que nós vimos lá na geometria plana. Projetando 4 sobre a base maior, então esses dois lados aqui terão a mesma medida, certo? Sobra 8 para dividir cada um desses lados, então fica 4 para cada lado. Então agora eu vou usar o teorema de Pitágoras, qualquer um desses triângulos retângulos, para encontrar a medida da aresta lateral. Tudo bem? Então, pelo teorema de Pitágoras, vou pegar esse triângulo aqui. O CG ao quadrado é igual ao CY ao quadrado mais o YG ao quadrado. Substituindo os devidos valores, eu chego que a aresta lateral do tronco dessa pirâmide é raiz de 41 centímetros quadrados. Ok? Bom, refaça todos os exemplos dessa videoaula para você se convencer dos resultados. É bem simples de trabalhar com pirâmide e tronco de pirâmide. Basta você ter as relações e os devidos dados para substituir nos cálculos, ok? Qualquer dúvida que você tiver, me procure no fórum de discussões ou no horário de atendimento. Bons estudos para você e até a próxima videoaula.